Eu matei o homem que me destruiu aos 15 anos, e cada noite, quando fecho os olhos, sinto o cheiro de sangue misturado ao sal do Tejo, como se Lisboa ainda me sussurrasse segredos de vingança. Eles disseram que era uma festa, mas era uma armadilha onde meninas como eu viravam troféus para predadores de colarinho branco, e eu fui a única que sobreviveu para contar, ou melhor, para punir. Deus me perdoe, mas se o inferno existe, eu o trouxe para a terra, porque a justiça portuguesa é lenta demais para almas como a minha, e a dor não espera por tribunais. Aos 15 anos, disseram que íamos festejar, afinal, levaram-me para um destino assustador. Lembro-me do ar úmido de Lisboa naquela tarde de verão de 2008, o sol batendo forte nas calçadas de Pedra da Baixa, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao suor dos turistas. Eu era só uma rapariga de Alfama, com o cabelo castanho desgrenhado pelo vento do Tejo e um vestido florido que a mãe me obrigara a vestir para parecer mais crescida. A mãe. Ela trabalhava como empregada no Chiado, limpando as casas dos ricos que fingiam ser boémios, e eu, a filha única, sonhava com o dia em que fugiria daquela gaiola de azulejos rachados. Mas naquele dia, o sonho virou pesadelo. Tudo começou com a prima Lúcia. Ela era a aventureira da família, com 19 anos e um piercing no umbigo que a avó chamava de marca do diabo. Vem, mana, é uma festa no Estoril, os putos fixes de Cascais vão estar lá. Pais ricos, música boa, e quem sabe, um beijo ou dois para te acordar para a vida, disse ela, pescando o olho enquanto maquiava os lábios de vermelho sangue no espelho lascado do nosso quarto. Eu hesitei, claro. Aos 15, eu lia Camões na escola e sonhava com amores impossíveis, não com festas onde o álcool corria como o rio que nos separava dos sonhos. Mas Lúcia insistiu, a tua mãe aprova, prometo. É só uma saída de meninas. Mentira. A mãe mal ouvia, exausta de esfregar soalhos alheios. Saímos de autocarro, o 28 que serpenteia pelas colinas como uma cobra preguiçosa, e eu sentia o estômago revirar com a excitação misturada ao medo. Lisboa desfilava pela janela, os elétricos amarelos tilintando, as varandas de ferro forjado cheias de gerânios vermelhos, os vendedores de castanhas assadas gritando nas esquinas. Vai ser épico, repetia Lúcia, fumando um cigarro atrás do outro, o fumo dançando no ar abafado. Chegámos ao Estoril ao pôr do sol, o casino brilhando como um palácio de mentiras, e um carro preto esperava-nos, um Mercedes reluzente, com um homem de fato cinzento ao volante. É o amigo do meu namorado, explicou ela, casual, como se fosse normal. Eu engoli em seco. O homem sorriu, dentes brancos demais, e disse, bem-vindas, meninas. A festa é privada. O carro devorou a estrada costeira, o Atlântico à esquerda rugindo como um aviso ignorado. Falámos pouco, eu olhava para o mar, imaginando sereias que salvavam raparigas tolas como eu. Parámos numa vila isolada em Sintra, encostada às montanhas verdes, com portões de ferro que se fecharam atrás de nós como mandíbulas. A casa era um monstro de pedra e vidro, luzes piscando no jardim como olhos de lobo. Onde estamos? Perguntei, a voz tremendo. Lúcia riu, no paraíso dos grandes, mana. Relaxe. Mas o paraíso cheirava a charutos caros e perfume enjoativo, e os convidados, homens de meia-idade com copos na mão, mulheres com joias que tilintavam como correntes, olhavam para nós como se fôssemos o prato principal. A música pulsava, um tecno misturado a fado eletrificado, e Lúcia desapareceu num instante, arrastada por um tipo com sotaque de Coimbra. Eu fiquei sozinha, apertando o copo de sumo que me deram, sumo com um gosto amargo que queima na garganta. Bebe, pequena, ajuda a soltar, disse um homem chamado Rui, o anfitrião, aproximando-se com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele era alto, cabelo grisalho penteado para trás, um relógio de ouro no pulso que valia mais que a casa da minha mãe. Tu és nova aqui. De onde vens? Respondi baixinho, de Alfama. Ele riu, a alma de Lisboa. Vamos dançar, então. Não dancei. O mundo começou a girar, as luzes a borrar-se em manchas coloridas, e eu caí no sofá de couro, o corpo pesado como chumbo. Acordei num quarto escuro, o ar denso de suor e algo pior, medo. As mãos dele estavam em mim, Rui, o monstro de fato cinzento, rasgando o vestido florido como se fosse papel, gritei, mas a voz saía rouca, abafada pelo pano que me tapava a boca. SHH, é só uma iniciação, pequena. Todas passam por isso.
lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, misturando-se ao sangue que eu sentia entre as pernas. Ele ria baixo, o fôlego fedendo a conhaque, enquanto o corpo dele me esmagava contra o colchão úmido. Pensei na mãe, nos azulejos da nossa casa, no Tejo que levava segredos para o mar. Mas o Tejo não veio. Ninguém veio. Horas depois, quando ele se foi, arrastando-se satisfeito, eu rastejei para o corredor, o corpo uma ruína de dor e humilhação. Lúcia encontrou-me ali, encolhida como um animal ferido. Meu Deus, o que aconteceu? Sussurrou ela, os olhos arregalados. Ajudei-a a vestir-me-nos às pressas, e saímos pela porta dos fundos, o carro do homem já desaparecido na névoa da madrugada. No autocarro de volta, eu tremia, o vestido rasgado escondido por um casaco emprestado. Foi um erro, mana. Eles são assim, os ricos. Mas cala-te, não contas a ninguém. Erro. Aquilo era um abismo que me engolira inteira. Em casa, a mãe dormia, alheia, e eu entrei no banho, esfregando a pele até sangrar, como se pudesse lavar a sujeira da alma. Mas a marca ficou. Aos 15 anos, morri um pouco naquela vila de Sintra. E nasci de novo, com ódio no peito como uma brasa que não apaga. Os dias seguintes foram um nevoeiro. Na escola, as amigas notavam o meu silêncio, os olhares vazios para o quadro onde o professor discorria sobre os descobrimentos, ironia cruel, pois eu fora descoberta por um pirata moderno. A mãe perguntava: estás doente, filha? Come mais, pareces um fantasma. Eu sorria fraco, engolia o pão seco e planeava. Não contava, claro. Em Portugal, falamos de futebol e saudade, não de estupros em festas de elite. A polícia. Ririam de uma rapariga de Alfama contra um Rui com contactos no governo. Não, a justiça seria minha, lenta como o fado, mas afiada como uma navalha de barba. Comecei a seguir Lúcia. Ela voltava àquela vida, rindo com os amigos no bairro alto, onde as luzes neon piscam promessas falsas. Uma noite, escondida na sombra de uma rua estreita, ouvi ao telefone: sim, o Rui adorou a novinha. Da próxima, levo outra. O sangue ferveu nas veias. Prima traidora. Mas ela era o elo fraco. Ameacei-a num beco atrás da sé: conta-me tudo, ou eu grito para Lisboa inteira ouvir. Ela chorou, contou: Rui era um advogado corrupto, dono de uma rede que traficava meninas para festas privadas, filhas de imigrantes, raparigas pobres, descartáveis como guardanapos. É só diversão, Inês. Ninguém morre. Morremos todas, pensei. E jurei, ele pagaria. Os meses viraram anos, mas o ódio crescia como era nas paredes de Lisboa. Aos 16, abandonei a escola, arranjei trabalho como empregada num café do Rossio, servindo cafés a turistas que fotografavam a estátua de Dom Pedro IV sem ver as cicatrizes da cidade. Economizei cada cêntimo, li livros escondidos, psicologia criminal, técnicas de vigilância, venenos caseiros de ervas do Alentejo. A mãe adoeceu de cancro, e eu cuidei dela até o fim, limpando o vômito e as lágrimas, prometendo no leito de morte: vou ser forte, mãe. Pelo Tejo. Ela morreu em 2010, deixando-me sozinha com uma herança de dor e um apartamento minúsculo em Alfama. Aos 18, infiltrava-me nos círculos dele, mudei o nome para Ana, tingi o cabelo de loiro, aprendi a sorrir como as mulheres das revistas que ele lia. Um contacto de Lúcia, agora minha marioneta relutante, arranjou-me um convite para uma gala no Casino do Estoril. Lá estava ele, Rui, mais grisalho, brindando com políticos que cheiravam a poder podre. Os nossos olhares cruzaram-se, e ele piscou, reconhecendo a presa velha. Voltaste para mais, sussurrou ao meu ouvido, a mão no meu ombro como uma garra. Sorri, talvez. Mas desta vez, eu escolho o jogo. Naquela noite, dormi com ele não por fraqueza, mas por estratégia. Memorizei os códigos do alarme da vila, os nomes dos cúmplices, o cofre onde guardava os segredos sujos. O plano fervia no meu cérebro como o caldo verde da avó. Tratar-lhe o veneno devagar, primeiro, expor os amigos, depois isolá-lo, por fim, o golpe final. Mas o coração, o coração português, cheio de fado, traía-me às vezes. Noites em que chorava sozinha no mirador da Senhora do Monte, vendo as luzes da cidade como estrelas caídas, perguntava: vale a pena, Inês?
Tornar-me monstro para matar um. Sim. Porque a dor não perdoa, e Lisboa, com as suas 7 colinas, ensina que a vingança é o único fado que acaba em glória. Aos 20 anos, eu era uma sombra treinada na arte da paciência, como os monges beneditinos que outrora povoavam os conventos de Lisboa. O ódio não era mais uma brasa, era um incêndio controlado, alimentado por recortes de jornais sobre escândalos abafados, meninas desaparecidas nas praias de Cascais, festas onde o vinho tinto se misturava a sangue jovem. Rui continuava intocável, promovido a juiz no Tribunal de Lisboa, julgando ladrões enquanto roubava inocências. Eu lia os seus acórdãos online, rindo amarga, hipócrita. O teu tribunal será o meu. Lúcia tornou-se a minha espiã involuntária. Chantageei-a com fotos que tirei naquela noite em Sintra, ela nua com um dos amigos dele, rindo enquanto outra rapariga chorava no canto. Traz-me informações, ou mostro ao teu namorado atual, o polícia bonitinho. Ela odiava-me por isso, chamava-me demónio de Alfama, mas obedecia. Mandava mensagens codificadas, festas em Oeiras, nomes de vítimas, uma romena de 14, uma cabo-verdiana de 16. Eu contactava as famílias anonimamente, enviando envelopes com provas impressas de câmaras de segurança que hackeei com um portátil usado comprado no mercado da Ribeira. Não era heroína, era justiceira solitária, sendo uma teia que apertava devagar. Uma noite de 2012, no Cais do Sodré, onde os bares pulsavam com salsa e fado misturados, encontrei a primeira aliada. Chamava-se Marta, uma prostituta de 25 anos com tatuagens de anjos caídos nos braços, que Rui usara e descartara. Ele prometeu-me um futuro, mas deixou-me na rua com uma gravidez que abortei sozinha, contou ela, bebendo gin tónico num canto escuro. Eu ofereci vingança em troca de acesso, ajuda-me a entrar na rede dele, e eu faço-o cair. Os olhos dela brilharam, não de medo, mas de fúria pura, o tipo que nasce nas ruas de Lisboa onde os sonhos morrem afogados no Tejo. Juntas, planeámos, ela seduziria os capangas, eu roubaria os ficheiros. O primeiro golpe veio suave como uma brisa do Algarve. Infiltrei-me numa festa em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, onde monges outrora rezavam por pecadores como Rui. Vestida de empregada, ironia deliciosa, servi vinhos espumantes enquanto gravava conversas com o microfone escondido no avental. A novinha da última vez foi boa, mas gritou demais, ria um deputado, e eu vomitava depois, no banheiro de mármore, mas guardava cada palavra. Enviava os áudios para jornalistas independentes, aqueles que escreviam no público sobre corrupção mas eram silenciados. Um deles, o João, um tipo magro de óculos tortos, mordeu o isco. Quem és tu? Uma fantasma, respondi. Publica, ou morre o segredo. O escândalo rebentou como uma onda no guincho, rede de abuso em elites lisboetas. Rui negou, claro, com advogados a berrar inocência nos telejornais da SIC. Mas sementes de dúvida plantadas. Perdi o emprego no café, rumores, Inês, não podemos ter problemas, mas ganhei liberdade. Mudei-me para um quarto alugado em Barro Alto, paredes grafitadas com frases de Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. A minha alma crescera, inchada de raiva, mas também de solidão. Namorei brevemente um músico de fado, o Miguel, que cantava sobre amores perdidos no Tasca do Chico. Ele tocava-me com gentileza, sussurrando: és uma flor partida, mas bela, mas eu fugia ao amanhecer, temendo que o toque dele me lembrasse o de Rui. Não mereço amor, pensava, lavando o corpo com sabão de azeite como se pudesse purificar a carne profanada. Lúcia traiu-me, claro. Em pânico com o escândalo, confessou tudo a Rui numa mensagem que interceptei. A prima da Inês de Alfama, ela sabe demais. Ele mandou homens atrás de mim, 2 brutamontes de fato barato que me encurralaram numa rua do Chiado, perto da livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, onde livros sussurram verdades eternas. A patroa quer-te calada, grunhiu um, o punho erguido. Corri, os sapatos de salto batendo nas pedras irregulares, o coração martelando como o sino da igreja de São Roque. Escondi-me num café, ofegante, e jurei, agora é pessoal. Armei-me com uma navalha de cozinha, afiada como a minha mente, e marquei encontro com Lúcia no mirador de Santa Catarina, onde o sol se põe sobre o rio como sangue derramado. Ela veio tremendo, o rosto pálido sob a maquiagem borrada. Perdão, Inês, ele ameaçou-me, disse que me matava a família. Empurrei-a contra o parapeito, a navalha no pescoço. Tu me vendeste, como me venderam.
Escolhe, morres agora, ou redimes-te. Chorou, prometeu lealdade eterna, e eu acreditei, não por bondade, mas por utilidade. Devolveu-me com um pendrive, e-mails de Rui, provas de subornos a polícias para encobrir abusos. Usa-o bem, mana. E esquece-me depois. Esqueci. Nunca. Traidores merecem o esquecimento eterno, mas eu guardava o rancor como vinho do Douro, envelhecendo para o momento certo. O segundo golpe foi mais afiado. Com a ajuda de Marta, que agora liderava um grupo de sobreviventes, mulheres marcadas como eu, de bairros como Moraria ou Cova da Moura, organizámos uma manifestação silenciosa em frente ao Tribunal de Rui. 100 mulheres de preto, com máscaras de gás e cartazes, justiça para as invisíveis. A imprensa veio, a RTP filmou, e Rui, do seu gabinete alto, viu o seu nome manchar-se como tinta derramada. Demissões em cascata, o deputado amigo suicidou-se no Tejo, pulando da ponte 25 de Abril ao amanhecer, o corpo flutuando como um aviso. Rui isolava-se, bebendo sozinho na vila de Sintra, onde tudo começara. Eu vigiava de longe, através de drones baratos comprados online, vendo-o envelhecer, o cabelo agora branco como a minha raiva pura. Mas a mente traiçoeira. Noites de insónias, onde revivia a cena, o peso dele, o rasgar do tecido, o cheiro de colónia misturado a terror. Acordava gritando, o suor colando as lençóis ao corpo, e corria para o Tejo, mergulhando os pés na água fria para acalmar o fogo interno. Porque eu? Perguntava às gaivotas que gritavam como almas penadas. Porque sim, respondiam. Porque o mundo é um fado cruel, e só os fortes reescrevem a letra. Aos 22, eu era forte, ou louca, dependendo do ângulo. Miguel, o fadista, reapareceu, cantando à minha porta, volta, Inês, o amor cura. Menti, o amor é para os fracos. Mas deixei-o entrar uma vez, e no escuro, confessei tudo. Ele ouviu, sem julgar, e tocou viola enquanto eu chorava. Pela primeira vez, senti algo além de ódio, vulnerabilidade, como uma fresta na armadura. O plano avançava. Marta arranjou-me veneno, não letal ainda, mas paralisante, extraído de plantas do Jerez que uma curandeira alentejana lhe ensinara. Para ele sentir o que nós sentimos, impotência. Infiltrei-me de novo na vila, como amante de um capanga bêbado. Rui, paranoico, bebia menos, mas naquela noite de tempestade, o vento uivando nas matas de Sintra como lobos famintos, ele aceitou o copo que lhe ofereci, disfarçada de empregada nova. Bebe, senhor juiz, para a dor de cabeça. Os olhos dele nublaram-se, o corpo tombou no sofá onde me viu a Lara. Amarrei-o, como ele me amarrara na memória, e sussurrei, lembras-te de mim, Rui. A rapariga de Alfama. Ele gemeu, paralisado, quem? És. A tua ruína. Deixei-o ali por horas, revivendo o trauma em palavras cruas, cada grito meu ecoado na voz dele, cada lágrima transformada em humilhação. Não o matei, ainda. Liguei para a polícia anónima, deixando-o para os abutres da lei. Acordou algemado, e o escândalo explodiu, juiz drogado em orgia privada. Perdeu o cargo, a família, a mulher, uma senhora de Mafra, fugiu com os filhos para o Brasil. Eu ria sozinha no quarto de Barro Alto, bebendo vinho verde, mas o riso era oco. Vingança parcial, o buraco na alma persistia. Lúcia desaparecera, Marta fortalecia o grupo, Miguel esperava. E eu? Eu planeava o fim, a morte dele, limpa, poética, no coração de Lisboa. Aos 24 anos, Lisboa parecia uma amante traidora, bela de dia, com os seus elétricos cantando pelas colinas, mas noturna, um labirinto de sombras onde monstros como Rui se escondiam. Ele sobrevivera ao escândalo, claro, em Portugal, os poderosos caem devagar, como folhas de sobreiro no Alentejo. Mudara-se para uma casa modesta em Alcântara, perto dos estaleiros abandonados do Tejo, vivendo de pensões duvidosas e trabalhos sombrios como consultor para advogados corruptos. Eu seguia-o como um fantasma, o meu emprego agora numa agência de investigação privada, ironia do destino, contratada para vigiar infiéis enquanto eu caçava o meu. O grupo de Marta crescia, chamava-me Flores do Tejo, mulheres que florescem na adversidade, tatuando rosas espinhosas nos pulsos como lembrete. Reuníamos-nos em caves de Moraria, bebendo licor de figo e partilhando histórias, a cabo-verdiana que escapara de uma rede pior que a de Rui,
a brasileira que matara o abusador com um garfo na mesa de jantar. Tu és a líder silenciosa, Inês, dizia Marta, os olhos castanhos cheios de fogo. Não, respondia eu. Sou só a lâmina. Mas no fundo, sentia o peso, cada história era um eco da minha, e o ódio coletivo alimentava o meu. Miguel tornou-se âncora. Ele compunha fados sobre mim, a sombra de Alfama, cantando em voz rouca nas tascas do Barro Alto, onde turistas aplaudiam sem entender as camadas de dor. Deixa-me entrar, Inês. O fado é para ser partilhado. Cedo, devagar. Uma noite, após um concerto no Hot Club de Portugal, onde o jazz misturava saulamento português, fizemos amor pela primeira vez sem fantasmas. O corpo dele era mapa de cicatrizes, uma faca de briga em Moçambique, onde crescera, e nas dele, encontrei paz. Amo-te, murmurou ele, traçando o meu ventre com dedos gentis. Chorei, não de tristeza, mas de alívio, o toque podia curar. Mas a vingança chamava mais alto. Descobri que Rui planeava fugir, um passaporte falso para a Espanha, comprado num bar de docas em Belém. Não o deixaria. Com a ajuda de um hacker do grupo, um rapaz de Setúbal chamado Vasco, acedemos aos e-mails dele, planos para uma última festa, uma despedida decadente numa quinta em Oeiras, com as favoritas antigas. Ele vai reviver os velhos tempos, disse Vasco, rindo negro enquanto codificava. Vamos estragar a festa. Planeei o veneno final, ricina, extraída de sementes de mamona que colhi num jardim secreto do Príncipe Real, mortal em doses mínimas, indetectável como a saudade. A semana antes da festa foi tormento psicológico. Sonhos onde Rui me perseguia pelas ruas de Lisboa, transformando-se em avô benigno que oferecia pastéis de nata envenenados. Acordava suando, questionando, sou melhor que ele. Não. A dor molda monstros, e eu escolhera o caminho da lâmina em vez do perdão cristão que a avó pregava. Visitei a campa da Mãe Alto de São João, o cemitério onde lápides de mármore contam histórias de amores falhados. Perdão, mãe, mas ele merece. O vento das árvores ciprestes sussurrou aprovação, ou ilusão minha. A festa em Oeiras era um circo de decadência, piscina iluminada por tochas, música de DJ que ecoava como lamentos, homens grisalhos dançando com raparigas jovens demais. Eu entrei como nova aquisição, maquiada para parecer 18, o coração batendo como tambor de rancho folclórico. Rui estava no centro, bêbado de uísque escocês, contando anedotas de juízo como se o passado fosse piada. Os nossos olhos encontraram-se de novo, e desta vez, reconhecimento pleno, tu. A pequena de Alfama. Sorri, servindo-lhe um cocktail. Sim, senhor. Para si, especial. Ele bebeu, engolindo o veneno sem saber, o líquido descendo como julgamento divino. Horas depois, enquanto os convidados vomitavam de excessos, Rui caiu, o rosto contorcido em agonia. Ajuda. Envenenado, gorgolejou ele, agarrando o meu braço. Os outros fugiram, pânico como ratos no Tejo. Sozinhos na sala de jantar, com candelabros de cristal testemunhando, confessei, lembras-te daquela noite em Sintra? O teu iniciação. Agora é a tua. Ele implorou, lágrimas de crocodilo, perdão, era um erro, eu era fraco. Fraco. Eu rira dessa desculpa 1000 vezes em terapia de grupo com as flores. Não há perdão para predadores. Morre sabendo que uma rapariga de Alfama te matou. Ele morreu devagar, o corpo convulsionando no tapete persa, os olhos vidrados fixos no meu rosto, não de remorso, mas de ódio. Liguei para a ambulância anónima, deixando a cena como suicídio por overdose. A polícia, cúmplices antigos, abafou rápido, coração fraco, excesso de álcool. Mas as flores sabiam. Celebramos em segredo numa tasca de Alfama, com vinho do Dão e fado tocado por Miguel, morreu o dragão, viva a rainha. Senti alívio. Sim, como uma ferida cicatrizando. Mas vazio também, vingança não preenche o abismo, só o cobre com terra fofa. Dias depois, Lúcia reapareceu, batendo à porta do meu novo apartamento em Lisboa Factory, onde artistas pintam murais de revolução. Ouvi dizer. Foi você. Assenti, oferecendo chá de camomila. Ela chorou, eu merecia o mesmo. Não, disse eu. Traidores vivem com o peso. Ela partiu para o Porto,
reinventando-se como ativista. Eu voltei ao trabalho, investigando casos menores, mas o fogo interno persistia. Miguel propôs casamento numa ponte sobre o Tejo ao luar. Construamos uma vida, Inês. Hesitei, o trauma sussurrava, não mereces, mas aceitei, selando com um beijo salgado de mar. Porém, a história não acaba com um final feliz de telenovela. Um ano depois, em 2016, um envelope anónimo chegou, fotos minhas na festa de Oeiras, tiradas por um convidado. Sabemos o que fizeste. Paga ou morres. O passado, como o fado, volta para assombrar. Rui tivera um irmão, o Paulo, um polícia reformado com contactos na PJ. A teia reabria-se, e eu, a caçadora, tornava-me caça. Corri para Marta, eles vêm por mim. Ela sorriu feroz, então lutamos juntas. As flores não caem sozinhas. A perseguição começou subtil, carro negro seguindo-me no elétrico 28, chamadas mudas à noite. Miguel preocupava-se, foge, Inês, para Espanha ou Brasil. Não, respondi. Lisboa é minha, e eu defendo o meu. Armámo-nos, não com venenos, mas com aliados. Vasco hackeava câmaras, uma polícia do grupo vigiava. Numa emboscada em Monsanto, o pulmão verde de Lisboa, confrontei Paulo. Ele era mais baixo que Rui, mas com o mesmo olhar de predador. Irmão merecia justiça de verdade, não o teu teatro. Justiça, cuspi. Ele destruiu vidas. Tu encobriste. Lutámos, ele com punhos, eu com spray de pimenta e uma faca escondida. Ele caiu, gemendo, e eu gravei a confissão. Sim, sabíamos das festas. Dinheiro cala-bocas. Enviei o vídeo para a imprensa, desta vez sem filtros. O escândalo rebentou maior, rede policial em abusos infantis. Paulo foi preso, a teia desmantelada, mais 10 homens caíram, vítimas identificadas, compensações prometidas. Eu testemunhei anonimamente, voz distorcida, rosto escondido. O juiz, um novo, limpo, condenou-os a anos que não apagariam as cicatrizes, mas era algo. As flores marcharam na Praça do Comércio, bandeiras ao vento, gritando basta. Aos 26, casei com Miguel numa capela de Belém, o sol filtrando pelos vitrais como bênçãos tardias. A mãe teria sorrido, vendo-me de branco, não rasgado. Mas na lua de mel no Algarve, praias de areia dourada lambidas pelo Atlântico, o telefone tocou, outra vítima, uma rapariga de 15 de Alfama, presa na mesma rede renascida. O ciclo. O ódio reacendeu-se, suave como uma vela de procissão. Volta ao trabalho, disse a Miguel. Ele assentiu, beijando a cicatriz invisível. Vai, minha fadista vingadora. Aos 28 anos, o peso da vingança acumulada curvava-me como as colinas de Lisboa sob o peso da história. O grupo Flores do Tejo evoluíra para uma ONG formal, com sede no armazém regenerado em Chabregas, perto do antigo matador, metáfora cruel para o que cortávamos na raiz. Eu gerenciava casos, aconselhando sobreviventes com a frieza de quem sobrevivera 2 vezes. A dor não vai embora, mas podes usá-la como armadura, dizia, e quando as palavras de Marta, que agora liderava workshops de autodefesa com bastões de esgrima. Miguel compunha álbuns sobre nós, Tejo de Sangue, um fado jazz que tocava na Antena 1, tocando corações sem revelar nomes. Mas o novo caso rasgava a cicatriz, a rapariga, chamemo-la Sofia, de 15 anos como eu fora, raptada para uma festa em Cascais por um herdeiro de Rui, o filho legítimo que ele negara em vida. Chamava-se Diogo, 30 anos, dono de uma startup de Tecnoparque das Nações que fingia filantropia enquanto traficava carne jovem. Descobriu através de Vasco, que rastreara transferências bancárias, euros sujos de Bruxelas para contas em Lisboa. É o fantasma do pai, murmurou Vasco, os dedos voando no teclado. Queremos acabar com a linhagem. Sim. Mas devagar, para que doesse como o meu fizera. Sofia escapou sozinha, pulando de uma janela da vila em Carcavelos, o corpo magro coberto de nódoas negras como mapas de dor. Encontrei-a no hospital de Oeiras, olhos vazios como o Tejo em maré baixa. Eles disseram que era uma festa de influencers, sussurrou ela, a voz quebrada. Abracei-a, sentindo o eco da minha própria quebra. Não foi culpa tua. Agora, nós caçamos. Ela juntou-se às flores, aprendendo a transformar terror em fúria.
Treinámo-la em tiro ao alvo num clube de caça no Sintra, onde alvos de papel sangravam tinta vermelha. Mira no coração, instruía eu, e ela atirava, cada banho um exorcismo. O plano contra Diogo era multifacetado, como um azulejo português: sedução, infiltração, exposição. Marta posou de investidora, marcando reunião no seu escritório envidraçado com vista para o Vasco da Gama. Eu ficava nas sombras, gravando com um dispositivo no colar dela. Interessada em parcerias discretas, disse Marta, cruzando as pernas com calculada provocação. Diogo mordeu, convidando-a para uma noite de networking na sua penthouse em Alcântara. Lá, ele confessou: o velho pai ensinou-me tudo. Meninas frescas valem ouro no mercado negro. Ria, servindo champanhe Dom Perignon, alheio à câmara minúscula no copo dela. As gravações foram ouro. Enviamos-nas para o Expresso, com provas financeiras anexadas. O artigo saiu na primeira página: herdeiro de juiz falecido em rede de tráfico sexual. Diogo negou, contratando spin doctors que o pintavam de vítima de fake news, mas as ações da startup despencaram como o Dow Jones em crise. Perdeu investidores, amigos, a elite lisboeta, rápida a atrair como o vento do norte. Marta e eu vigiávamos de um café em Belém, rindo enquanto via o caos na TV. Corre, ratinho, como o pai correu para o copo envenenado. Mas Diogo contra-atacou. Mandou hackers, amadores, comparados a Vasco, que vazaram dados das flores, nomes de sobreviventes, endereços. Sofia recebeu ameaças: volta para a festa, ou a tua mãe morre. Pânico no grupo, uma reunião de emergência na sede, velas acesas como em procissão de Nossa Senhora da Saúde. Fugimos ou lutamos? Perguntou uma. Lutamos, decretou eu. Ele quer medo. Damos-lhe terror. Organizamos contra-vigilância, câmaras falsas nas portas, alarmes silenciosos, e uma armadilha para Diogo. Ele caiu na rede numa noite chuvosa de outono, o Tejo inchado de águas furiosas. Convidei-o para negociar num armazém abandonado em Marvila, bairro de arte urbana onde morais gritam revolução. Chegou com 2 guarda-costas, pistola no coldre, mas nós éramos mais: 10 flores escondidas nas sombras, armadas com tasers e spray. Queres a rapariga de volta? Paga com a verdade, disse eu, saindo da escuridão, a chuva colando o cabelo ao rosto. Ele riu: tu. A puta vingativa do pai. Ele contou-me tudo, como te fodeu e te quebrou. As palavras cortaram, revivendo Sintra, mas eu sorri: ele quebrou o corpo. Tu vais quebrar a alma. O confronto foi brutal. Os guarda-costas avançaram, mas Marta tasou um: Sofia, a coragem dela, acertou o outro com um bastão. Diogo sacou a arma, mas Vasco, de um drone, ativou um jammer que o deixou cego. Amarrei-o a uma cadeira enferrujada, o mesmo que usara com Rui na memória. Confessa para a câmara, ordenei, o telemóvel gravando. Ele cuspiu: vocês são lixo, imigrantes e putas. Sofia aproximou-se, faca na mão, como eu era aos 15. Diz. Ele tremeu, e confessou: nomes, datas, locais. Enviámos o vídeo ao mundo, viral no Twitter, partilhas de milhares. A PJ invadiu a penthouse dele ao amanhecer, encontrando ficheiros, drogas, meninas escondidas. Diogo foi preso, julgado em Lisboa num tribunal lotado de repórteres. Eu testemunhei, desta vez em rosto aberto, o cabelo solto como bandeira de vitória. Ele é o veneno que o pai plantou, declarei, a voz firme como o mármore do edifício. Condenado a 20 anos, sem condicional. As flores aplaudiram fora, fogos de artifício ilegais iluminando o céu como estrelas de justiça. Sofia abraçou-me: obrigada, mana. Tu salvaste-me. Salvei? Talvez. Mas o ciclo parecia eterno, sempre uma nova rapariga, um novo monstro. A vida pessoal florescia, paradoxal. Miguel e eu adotámos um cão de rua, um vira-lata chamado Tejo, que latia para sombras inexistentes. Gravidez veio aos 29, um menino, que batizámos Vasco em honra do hacker. Na maternidade de Santa Maria, segurei ao peito, sentindo o coração bater como o meu aos 15, frágil, mas vivo. Não deixarás que o mundo quebre, jurei ao recém-nascido, enquanto Miguel cantava uma nina de fado. Mas o telefone tocou, outra denúncia,
de uma vila no Douro, onde vinhas escondiam horrores. O equilíbrio era tênue. Deixei a agência, focando nas flores como diretora executiva, financiada por doações de celebridades tocadas pelo nosso trabalho, uma atriz de telenovelas, um futebolista do Benfica. Viajávamos pelo país, Porto, com as suas pontes de ferro como ligações frágeis, Coimbra, onde estudantes cantavam serenatas mas meninas choravam em segredo, Faro, praias idílicas manchadas de lágrimas. Cada cidade, um capítulo de dor coletiva. Em casa, cozinhava bacalhau à brás para Miguel, rindo de anedotas do dia, mas à noite, o sono fugia, assombrado por faces de vítimas. Um dia, em 2019, um envelope chegou à sede, uma carta de Lúcia, do Porto. Ouvi do Diogo. Fizeste bem. Eu mudei, agora ajudo raparigas como nós, numa casa-abrigo. Perdão. Rasguei-a, mas guardei um pedaço, redenção possível, mesmo para traidoras. Talvez eu perdoasse um dia. Mas não Rui, não Diogo, os mortos não pedem perdão. Aos 32 anos, a maternidade suavizara as arestas do meu ódio, como o vinho do Porto envelhecido em cascos de carvalho. O pequeno Vasco corria pelas ruas de Alfama, perseguindo gatos vadios e gritando "Olha o elétrico", enquanto Miguel ensaiava guitarra no nosso apartamento renovado, paredes azulejadas com motivos de ondas que simbolizavam o Tejo, fluxo constante, levando o passado rio abaixo. As flores prosperavam, centros de apoio em Lisboa, Porto e Faro, com terapeutas que ensinavam mindfulness inspirado no zen dos monges de Alcobaça. Eu era ícone discreta, entrevistada na RTP como a voz das invisíveis, mas sempre com o rosto sombreado, preservando o mistério. Contudo, o passado martelava como o sino da Basílica da Estrela. Em 2021, uma investigação jornalística no Diário de Notícias desentombou ficheiros antigos, o caso de Rui, abafado mas não esquecido. Um detetive novo, a inspetora Carla, contactou-me, preciso de testemunho. Há mais vítimas, e ligações a redes europeias. Encontrei-me com ela num café do Chiado, o aroma de galão misturando-se à atenção. Carla era dura, cabelo curto e olhos de falcão. Sabes quem envenenou o Rui? Sorri. Karma, talvez. Ela pressionou, mas eu desviei. Ajudo com o que sei das festas. O resto é fado. A nova rede era maior, transnacional. Homens de Espanha e França, usando apps de dating para atrair meninas, festas em iates no Tejo. O líder. Um diplomata belga chamado Henri, casado com uma portuguesa de elite, vivendo em Embassy Hall em Lapa. Descobriu através de uma vítima, uma estudante de 17 da Universidade Nova, que escapara de um iate ancorado em Belém. Ele prometeu estágio na UE, mas era uma armadilha, chorou ela nas nossas sessões. Ras reacendeu, não bastava um Rui, o mal era Hidra, cortando cabeças para crescer mais. Mobilizei as flores, Marta liderou a vigilância, Vasco hackeou os servidores do app, Sofia, agora advogada em ascensão, preparou processos. Eu planeava o golpe pessoal, infiltrando-me como consultora de bem-estar, numa gala da UE no Pavilhão Atlântico. Vestida de seda preta, cabelo preso em coque elegante, servi drinks enquanto furtava com assistentes. Henri era charmoso, sotaque francês misturado a português fluente. Tu és a misteriosa Inês. Ouvi falar do teu trabalho com mulheres. Sim, respondi, vertendo veneno metafórico nas palavras. Salvo almas perdidas. Como a tua, talvez. Ele mordeu o isco, convidando-me para o iate dele, La Sirene, ancorado no doca do Jardim do Tabaco. Noite de verão, estrelas refletidas na água como diamantes falsos. Lá, vi as meninas, 5, olhos assustados, vestidos curtos como uniformes de prisão. Elas são estagiárias, mentiu ele, a mão no meu joelho. Empurrei-o, não. São presas. O confronto explodiu, gritei por ajuda, as flores invadindo de barcos alugados, polícia alertada por Carla. Caos, Henri algemado no convés, gritando diplomacia, meninas resgatadas, chorando alívio. A imprensa enlouqueceu, escândalo em Lisboa, rede de tráfico desmantelada. Henri extraditado para a Haia, julgado por crimes contra a humanidade, 25 anos, sem apelo. As vítimas testemunharam, Sofia ao lado delas como leoa. Eu fiquei nas sombras, mas o prémio veio, uma medalha discreta do presidente, entregue em Belém, com o Tejo testemunhando.
Por justiça invisível, disse ele. Abracei Vasco, o filho, agora com 3 anos, sentindo o ciclo quebrar um elo. Mas a mente, traiçoeira como o Douro em cheia, revivia traumas. Terapia com uma psicóloga das flores revelou camadas, não só raiva por Rui, mas por Lúcia, pela mãe que não protegeu, por um mundo que olha para o lado. Perdoa para libertar, dizia ela. Tentei, escrevi cartas não enviadas, queimando-as no mirador da graça, cinzas voando para o céu como orações pagãs. Miguel ajudava, cantando Amar os Monstros, uma canção sobre abraçar sombras. O amor nosso era sólido, como a ponte de 25 de abril sob tempestade, balança, mas não quebra. Em 2023, aos 35, lancei um livro anónimo, Fado de Vingança, memórias fictícias que espelhavam a minha. Best-seller no Top Livros Bertrand, traduzido para inglês e espanhol. Dinheiro veio, financiando mais centros. Lúcia reapareceu, agora no Porto, convidando-me para uma conferência. Vem, mana. Redenção em conjunto. Fui, tremendo como na primeira festa. Abracei-a, lágrimas misturadas, perdão. Ela chorou, eu que peço. Juntas, falámos para 500 mulheres, a dor une, a vingança liberta. Sofia casou, teve uma filha chamada Inês, honra que me ruborizou. Marta adotou um menino de rua, chamando-o Rui em ironia trocada. A vida tecia tapeçaria, dor, cura, repetição. Mas um telefonema em dezembro de 2025 mudou tudo. Uma voz rouca, Inês. Sou o filho de Rui. Diogo. Saí incondicional. Quero falar. Coração parou. Ele libertado. Por bom comportamento, lia nas notícias. Onde? Perguntei, voz de aço. No Estoril, onde tudo começou. Ironia cruel. Marquei encontro, avisando as flores, se for armadilha, acabem-no. A viagem de comboio para Cascais foi meditação em movimento, paisagens de vinhas e mar, mas mente em furacão. O que ele queria? Remorso. Vingança. Cheguei à vila, não a de Sintra, mas uma parecida, vendida em leilão após a queda do pai. Diogo esperava na varanda, mais magro, olhos fundos como poços de culpa. Senta-te. Bebe algo limpo. Água, sem veneno. Por que agora? Perguntei. Ele engoliu, na prisão, reli os ficheiros do pai. Vi o que ele fez, e eu. Tu salvaste-me de mim, expondo-me. Quero ajudar. Doar para as tuas flores. Choque. Redenção genuína. O jogo. Testeio, conta detalhes que só tu sabes. Ele contou, uma vítima específica, uma polaca que o pai vendera para a França. Verdade. Chorei, não de fraqueza, mas de catarse, o ciclo quebrava sem perdão improvável. Junta-te a nós, disse. Não como aliado, mas como penitente. Ele assentiu, transferindo a vila para as flores como centro de retiro. Voltei a Lisboa de coração leve, pela primeira vez. Miguel esperava com o Vasco no Rocio, gelados na mão. Mãe venceu o dragão final, disse o miúdo. Rimos, o sol poente dourando a estátua. Mas a vida, como fado, reserva reviravoltas. Semanas depois, uma nova denúncia, uma rede em Faro, liderada por Lúcia. Não. Uma prima distante dela. O ódio piscava, mas agora com sabedoria, não sozinha. Aos 37 anos, em dezembro de 2025, Lisboa vestia-se de luzes natalícias, árvores no Rocio piscando como esperanças renovadas, o cheiro de rabanadas fritas misturando-se ao sal do Tejo em maré alta. O centro das flores em Alfama fervilhava, voluntárias embrulhando presentes para sobreviventes, crianças como o meu Vasco cantando Noite Feliz, em cor desajeitado. Eu supervisionava, o ventre arredondado com o segundo filho, uma menina, que Miguel insistia em chamar Esperança. Após vingança, paz, dizia ele, massageando as minhas costas cansadas. Mas a denúncia de Faro parava como nuvem de tormenta. Investigamos, não Lúcia, mas um primo dela, o Tomás, um imigrante regressado da Suíça com bolsos cheios e apetites sujos. Usava Airbnbs na costa algarvia para festas exóticas,
atraindo turistas e locais com promessas de sol e sexo. A vítima inicial, uma alemã de 19, contactara-nos via site, preso numa casa em Lagos, com mais 3. Vasco rastreou, transferências para contas em Gibraltar, ligadas a Tomás. Mobilizei o Núcleo Sul, Sofia, agora promotora no Algarve, coordenava com a GNR, Marta voava de Lisboa com tasers e coragem. Eu fiquei, grávida demais para a ação de campo, mas dirigi de longe, como uma general em Torre de Marfim. Não repete o ciclo, avisei Sofia por videochamada. Prende os vivos, para a justiça. Ela assentiu, olhos flamejantes, pela Inês de 15 anos em todas nós. A operação rebentou numa madrugada de lua cheia, ondas do Atlântico rugindo como oleadas. GNR invadiu a casa em Lagos, paredes brancas caiadas, piscina com água tingida de luzes LED, encontrando Tomás e cúmplices em pleno jogo, meninas algemadas, drogas espalhadas. Ele resistiu, sacando uma faca de cozinha como a minha outrora, mas Sofia tasou, acabou, traidor de família. As vítimas libertadas choraram, abraçando as agentes como irmãs perdidas. Tomás extraditado para Lisboa, julgado no mesmo tribunal que condenara Diogo. Eu testemunhei remotamente, o bebé chutando no ventre como aplauso interno. O verdito, perpétua, sem condicional, lei endurecida pelas nossas campanhas. Lúcia veio ao julgamento, rosto envelhecido mas sereno, o meu sangue é veneno, mas tu purificaste-o, Inês. Abracei-a no corredor, sentindo o fechamento, famílias portuguesas, tecidas de amor e podridão, mas curáveis com verdade. Diogo testemunhou contra Tomás, ganhando redução de pena, pelo que fiz a Sofia. Redenção em cadeia, mas real. Natal de 2025 foi triunfo. Juntámo-nos na sede, flores, famílias, até Carla a inspetora, bebendo moscatel e comendo peru assado. Miguel cantou A Minha Vingança é Amor, uma nova composição, viola chorando notas que curavam. Vasco, com 5 anos, perguntou, mãe, por que lutas tanto? Respondi, porque o mundo é bonito, mas frágil como um azulejo. Eu protejo-o. Ele sorriu, sem entender pleno, mas sentindo. O ano novo trouxe reflexões. O livro, Fado de Vingança, virara série na Netflix, eu consultora, garantindo a autenticidade, cenas de Sintra filmadas com chuva artificial para captar o terror, fado original de Miguel na banda sonora. Prémios choveram, Mulher do Ano na Nova Gente, menção na ONU. Mas o verdadeiro prémio era interno, sono sem pesadelos, toques sem medo, amor sem sombras. Aos 38, a filha Esperança nasceu num amanhecer de primavera, o Tejo brilhando como espelho de futuro. Batizámo-a na sede de Lisboa, sinos tocando como bênçãos. As flores foram madrinhas, um círculo de força feminina. Sofia trouxe a sua Inês, agora 2 anos, Marta o seu Rui, correndo atrás de Tejo o cão. Lúcia enviou um postal do Porto, família redenzida. Mas a vida, eterna dançarina de fado, reserva valsas. Uma carta final chegou, de Henri, da prisão em Haia. Perdão pedido. O teu trabalho inspira prisioneiros aqui. Rasguei-a, mas sorri, ondas de mudança, do Tejo ao Reno. Eu continuava, não como vingadora solitária, mas como guardiã coletiva. Lisboa, com as suas 7 colinas e um rio que lava pecados, ensinara-me, a dor forja, mas o amor tempera a lâmina. E assim, no mirador da Senhora do Monte, com a cidade aos pés como tapete de luzes, segurei esperança ao peito e sussurrei, o mundo é teu, filha. Luta, ama, vence. O vento levou as palavras rio abaixo, para o mar infinito. Fim. Não. Apenas um verso novo no eterno fado da alma.